Você pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. Eu não sei se dá para a gente colocar aqui na projeção. Até pelo nosso tempo já eu vou lendo, se for possível, ok. Amém. Eu quero ler aqui, porque às vezes nós fazemos uma leitura que difere da leitura da projeção. A Bíblia diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Reinaldo, se você puder, coloca depois, mas mais para frente, João capítulo 6 e o versículo 32 até o versículo 35. Mas depois nós colocamos, quando eu te pedir, você faz essa projeção. Querido, nós acabamos de cantar, e eu acho interessante que nós fechamos esse momento de louvor, apesar de que terminamos cantando Águas que Saram, que o César até disse, olhou para mim assim, quando eu comecei a cantar, falou: essa música é a música do pastor, de fato é a minha música mesmo, eu amo essa canção, Águas que Saram, Águas que Curam. Mas nós acabamos de cantar e declarando assim, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. De fato, nós não conseguimos mensurar o valor desse preço. Jamais poderemos mensurar. Mas hoje pela manhã nós estávamos falando de algo muito importante, logo na ceia pela manhã, que é nós tomarmos posse, me entendam bem essa palavra posse, não é no sentido daquilo que muitas vezes nós temos ouvido no nosso dia a dia, mas é nós tomarmos posse daquilo que Deus já conquistou para nós na cruz do Calvário, através de Jesus, daquilo que nós obtivemos através do sacrifício de Jesus. E eu falava nessa manhã que nós devemos lutar contra algumas coisas, e uma das coisas que nós temos que lutar através da palavra é lutarmos para não vivermos com essa consciência do pecado, com essa consciência de acusações e de que nós não somos dignos diante de Deus. Porque essa é a maior acusação que vem sobre a vida daqueles que estão em Cristo. A acusação de que nós não somos capazes, de que nós não podemos, de que nós não temos o direito, de que nós não podemos fazer uma coisa. Muitas pessoas já me procuraram no dia a dia da igreja e disseram: não, eu não posso cantar aqui porque aconteceu alguma coisa e eu não posso fazer isso. E eu citava hoje pela manhã que foi uma mulher até Jesus, e essa mulher, a Bíblia faz questão de dizer que essa mulher era uma mulher pecadora. A Bíblia faz questão de citar isso, e era uma pecadora. E ela vai até Jesus com um vaso, com um óleo muito precioso, com um óleo muito puro, e ela começa a derramar aquele óleo em Jesus, principalmente nos pés de Jesus, e começa a chorar nos pés de Jesus, e com seus cabelos começa a enxugar os pés de Jesus que estavam sendo regados pelas suas lágrimas. Isso está acontecendo na casa de Simão. E quando Jesus vê aquele ato e aquela mulher adorando a Jesus através daquele ato, Jesus declara: mulher, os teus pecados são perdoados. Ou seja, a adoração precedeu o perdão dos pecados. A mulher adorou primeiro para depois ser perdoada. Ela não foi perdoada primeiro para depois adorar. Isso significa que nós temos essa liberdade de adorarmos a Deus. O diabo não pode nos restringir desse momento de adoração e de entrarmos na presença de Deus. Nada pode nos separar desse amor de Deus. Eu gosto muito das palavras do Samuel quando ele está ministrando aqui o louvor aos
à noite principalmente, e porque ele sempre coloca isso do amor de Deus, da graça de Deus, do dom maravilhoso de Jesus, e nós precisamos nos apossar e viver isso com essa alegria, com esse gozo, porque senão tudo que nós formos fazer começa a se tornar algo robotizado, nós já não entendemos mais o porquê estamos aqui. Eu quero te dizer que daqui a pouco nós vamos estar ceando, vamos estar tomando do pão, comendo este pão, tomando o cálice, e talvez a tua semana não foi uma semana muito boa, talvez você tenha passado uma semana difícil, e a primeira coisa que vai vir na tua mente é: eu não sou digno de tomar este pão, comer deste pão e beber deste cálice. Eu quero te dizer que se você está em Cristo, se a tua fé está em Cristo Jesus, eu quero te dizer que você é digno sim, e nada pode te separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coma, beba com alegria, com singeleza, com liberdade, porque Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário. Mas nós cantávamos e declarávamos: eu nunca saberei o preço. E eu falava que nesses dias o Benjamin completou o primeiro aninho dele de vida, e eu falava que a gente chegou e tinha muitas caixas de presente, né? E eu estava mais do que empolgado, eu estava mais empolgado do que o Benjamin, porque o Benjamin pouco entende sobre aquilo que estava na frente dele. E a Karen teve que me conter, né? A Karen me continha, né? Porque eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu falei: vamos abrir logo os presentes. Ela: calma, os presentes são do Benjamin, os presentes são do Benjamin. Aí eu: não, mas vamos abrir logo os presentes. Não, mas é do Benjamin. E eu fiquei assim, aí eu lutei com ela, persuadi, fiz todo aquele processo de persuasão, né? Vamos, mas a gente pode abrir, por favor, e deixa. E ela falou assim: então tá bom, então abra aí a parte das roupas. O que for roupa, que você vê que é roupa, você vai abrir. Mas o que eu queria era brinquedo, porque nesse ponto eu sou igual criança. Eu queria os brinquedos, né? Eu queria aqueles pacotes bonitos, com aqueles papéis de presente. Então eu ficava: não, eu quero e tal, eu fiquei assim. E eu falei isso pela manhã. Então, não é que eu esteja querendo ser repetitivo, mas tem a ver com aquilo que a gente vai falar nessa noite. E eu consegui abrir uns 2 ou 3 presentes nessa noite. Eu ainda: não, vamos abrir só esse aqui já está meio mexido, vamos. E aí a gente puxava e abria. Quando foi no outro dia, pela manhã, na sexta-feira, pela graça de Deus, nós dois estávamos dispensados do nosso trabalho, então foi uma bênção, né? O Benjamin geralmente acorda um pouquinho mais cedo e a gente fica convencendo ele a ficar na cama, né? Não, ia dar aquele jeito para ele continuar dormindo. Mas nesse dia eu acordei cedo e fiquei esperando o Benjamin dar o primeiro disparo de acordar. E quando o Benjamin fez a primeira menção ali, eu já: opa, vamos aqui, pega aqui, o Benjamin está acordando. Vamos, o Benjamin está acordando, já deu jeito de pegar o Benjamin para a gente correr para a sala e abrir os presentes. E quando eu cheguei ali na sala, é claro, quem abriu os presentes fui eu. O Benjamin não consegue abrir o presente, mas eu ia rasgando assim os papéis, assim: vamos ver que presente é esse aqui. Ficava naquela alegria, né? E o Benjamin só conseguia puxar assim um pouquinho daquele papel e eu rasgava o restante. Olha que legal! E eu falei que talvez esse sentimento possa se comparar um pouco ao presente da salvação que nós recebemos. Deus nos deu um grande presente através de Cristo Jesus. Ele não deu um grande presente, Ele deu o maior presente que Ele poderia dar. Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. E é como se Deus estivesse entregando um pacotão assim, não desrespeitando Jesus, mas é como se Deus estivesse entregando assim um grande pacote, que é Jesus entregando e dizendo: toma, eu estou te dando esse presente. E eu perguntei para as pessoas aqui nessa manhã, e quer dizer, perguntei, não afirmei: se nós não abrirmos esse presente, nós nunca vamos saber aquilo que tem dentro daquela caixa. Eu quero te dizer que infelizmente isso é o que tem acontecido nos nossos dias. Nós temos recebido o maior presente de Deus para a humanidade, que é a salvação, é o perdão dos nossos pecados, é a purificação das nossas vidas, é viver uma vida livre em Cristo Jesus, é viver uma vida longe de toda a condenação, de todo espírito contrário. Não é viver uma vida livre de enfermidades, porque nós estamos dentro de um sistema mundial, onde nós vamos adoecer, onde vamos ver
ter mortes, onde vamos ter partidas de pessoas queridas, mas o que eu estou dizendo para você é que nós recebemos o maior presente que ninguém pode tirar de nós, que é a salvação. E o que eu tenho feito com a minha salvação? E eu não estou querendo levar a pregação agora para um ponto de condenação para você, mas eu estou perguntando para você como você tem visto a salvação de Deus na sua vida. Esse não é um presente qualquer, não é um presente simples, isso não é uma coisa que Deus te deu, que é uma coisa que passa assim, não, é algo que é eterno, perfeito. Nós acabamos de ler que nós temos um sumo sacerdote que ele é eterno, é um sumo sacerdote perfeito, que se compadece das nossas fraquezas, que entrou nos céus de uma vez por todas para cumprir todo o ritual que a lei exigia. E Ele nos dá essa garantia de agora nós podermos entrar com confiança e com ousadia diante de Deus, sabendo que as nossas orações são ouvidas. Esse é o maior presente. Eu quero te dizer que se nós ficarmos somente encarando o presente como uma caixa que a gente coloca debaixo do braço, nós vamos viver uma vida aquém daquilo que Deus preparou para nós. Deus nos chamou, Deus nos deu Jesus, para que nós possamos conhecer a perfeição da obra de Jesus na cruz e possamos viver um evangelho livre de todo espírito de condenação, de todo espírito de acusação, de tudo aquilo que nos afasta, no sentido de nos afastar de Deus pelas acusações que nós aceitamos, e nós adorarmos de corpo, mente, alma, espírito, adorarmos por completo a Deus. Dentro de poucos instantes nós vamos tomar deste pão, comer o pão, beber do cálice. Isso é vida. Quando nós discernimos o corpo do Senhor, e o apóstolo Paulo, eu gosto muito desse versículo, porque nós falávamos nessa manhã que nós pegamos alguns versículos e nós mudamos esses versículos, nós fazemos uma interpretação que muitas vezes é uma interpretação para gerar condenação nas nossas vidas. Por exemplo, nós pegamos aquele versículo que diz que o Espírito Santo de Deus, foi o próprio Jesus que diz, porque o Espírito virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo veio para convencer o homem que não tem a Jesus do pecado e do juízo. Mas você que tem Jesus, o Espírito Santo vem para te convencer da justiça de Deus que já foi derramada através da fé que você tem em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele é o penhor da nossa herança, que Ele é o selo da nossa herança. E sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? O trabalho do Espírito Santo não é te acusar, eu posso te garantir isso. Se você tem ouvido alguma acusação nesse dia, se você tem ouvido alguma palavra contrária em você nesse dia, eu quero te dizer que essa palavra não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem para te acusar, o Espírito Santo não vem para te condenar, nem Jesus veio para condenar. Ele mesmo declarou: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém. E tanto quando Jesus muitas vezes foi interpelado sobre pessoas que pregavam, aquela mulher que é pega em adultério e vem até Jesus, e as mulheres e as pessoas querem apedrejar aquela mulher, a primeira coisa que as pessoas ficam assim atônitas quando Jesus fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um começa a deixar as pedras e começam a se retirar. A primeira palavra de Jesus é: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher: Senhor, eles já se foram. Eles não te condenaram? Não, nem eu te condeno. Vá, não pegues mais. Se você está ouvindo alguma palavra de acusação, quero te dizer que essa palavra não é de Deus. Essa palavra é do diabo tentando tirar a tua paz de espírito. Porque se você está em Cristo Jesus, a única coisa que o Espírito Santo vai te convencer é da justiça de Deus. Que justiça é essa? Que você é justificado em Cristo Jesus através da fé perfeita no Filho de Deus. Amém? Quando você tem essa fé perfeita, essa fé genuína no Filho de Deus, você é justificado, e a palavra de Deus declara isso: nós somos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo diz que há pessoas que comem indignamente. Nós já analisamos pelo lado de que alguma pessoa pode chegar aqui com pecado, com uma falha, porque não consegue discernir, e aí nós
nós entendemos que pelas nossas falhas nós não discernimos, mas esse indiretamente é pelo fato de nós não compreendermos, não pelos nossos pecados, mas não compreendermos o verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso entender o que é o pão e o que é o cálice. E eu quero falar de uma forma bem rápida de pão e sangue nessa noite, para nós tomarmos o pão e tomarmos o cálice. Há um texto em João capítulo 6, versículo 35, 32, a partir de 32, não sei se o Reinaldo já achou aí, João capítulo 6, 32, Jesus estava num momento com a multidão e disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 23 vezes no Novo Testamento nós vamos ouvir uma expressão de Jesus, eu sou. Mas Jesus especificamente 7 vezes fala, eu sou, no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Entendermos este pão da vida e o pão que nos dá a vida é comermos deste pão na identificação do que o próprio Jesus declarou. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus declarou, e o que Jesus estava declarando não era no incentivo ao canibalismo. Jesus estava falando da identificação do povo ao comer do pão e beber do cálice, na identificação de corpo e sangue de Jesus, na certeza daquilo que é corpo e daquilo que é sangue. Eu preciso diferenciar essas coisas e saber cada elemento que está contido aqui, cada ponto em que Deus colocou sua condenação, colocou os nossos pecados e o que cada elemento significa. Eu quero te dizer que o pão, ele vem de muito longe. Na realidade, essa referência de Jesus está vindo de uma época que o povo estava no deserto. Quando o povo de Deus sai do Egito, o povo começa a caminhar, o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo vai andando, mas um belo dia o povo sente fome e eles começam a reclamar e dizerem assim, olha, você nos tirou daquela terra do Egito para nós morrermos de fome. Era melhor que a gente tivesse ficado lá e tivéssemos, ainda que a gente estivesse apanhando, sofrendo, morrendo lá, mas era melhor porque lá a gente podia comer bem. E aqui a gente está sentindo fome, aqui a gente sente sede, aqui a gente está realmente voltado realmente para a morte. Moisés, ele começa a interceder a Deus e Deus diz, eu vou mandar pão do céu. Aquele pão já começa a tipificar Jesus Cristo que viria ao mundo, o pão precioso de Deus para saciar a fome do mundo. Eu quero te dizer que é uma coisa muito interessante, muito preocupante para nós, não para nós nos atemorizarmos, mas para nós aprendermos e quando formos comer este pão, entendermos de coração aquilo que nós estamos fazendo. Aquele povo começa a comer aquele pão, e todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias caía do céu pão como orvalho. E eles saíam de manhã bem cedo e saíam e juntavam aquele pão, colocavam num pote, num jarro deles e recolhiam a porção todinha, porque se eles recolhessem de 2 dias, o pão estragava. Simbolizava a dependência de Deus, a carência de Deus diária, essa dependência de estar sendo alimentado diariamente por Deus. Mas um belo dia o povo, e até aquele momento, o povo estava vindo, andando, caminhando em paz, mas um belo dia aquele povo olha para aquele pão, o pão que descia do céu, e diz assim, Moisés, nós não suportamos mais esse alimento miserável. Foi essa a expressão que o povo usou. Nós estamos cansados deste alimento miserável. Eu quero te dizer uma coisa, as serpentes sempre estavam no deserto, sempre existiam no deserto, mas elas nunca tocavam o povo, porque quando o povo estava vivendo debaixo daquilo que Deus estava dando a eles, e comendo e entendendo a eficácia daquele pão, as serpentes não tinham poder naquele povo, as serpentes nem chegavam para tocar naquele povo. A Bíblia
quando eles falam daquele pão e chamam aquele pão de pão miserável, a Bíblia diz que começam a surgir serpentes no deserto e picar o povo, e o povo começa a morrer. Quando o povo vê que a morte está assolando todo o arraial do povo de Deus, eles começam a suplicar por Moisés. Moisés clama a Deus e Deus diz: ok, faça uma serpente de bronze, coloque ela numa haste, numa cruz, crave ela lá, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze que está ali levantada não morrerá. Se tiver sido picado, não morrerá. Os remédios de Deus. Eu quero te dizer que não existe um pecado pior no sentido de não nos garantir esse acesso quando nós rejeitamos este pão da vida que é Jesus. O povo rejeita e começa a ser picado, começa a gerar morte, começa a haver morte, começa a haver pestes ali, serpentes ali, e o povo olhando para a cruz começa a ser salvo, que é um tipo de Jesus. Jesus declara mais à frente: eu sou o pão da vida, e Jesus faz uma referência exata a esse texto. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E Jesus não fala só desse vossos pais comeram maná no deserto e morreram, somente no aspecto eternal, somente no aspecto da vida. Eles comeram lá atrás e morreram, mas ele fala tentando exemplificar que eles comeram, e pelo fato de não entenderem a essência daquele pão e murmurarem, eles morrem. É por isso que o apóstolo Paulo diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem porque não conseguem discernir o corpo do Senhor. Aleluia. Quando eu não consigo discernir a essência do corpo de Cristo, eu começo a morrer, não pelo meu pecado, mas eu começo a morrer por uma inanição espiritual, porque o diabo começa a trazer julgo e condenação sobre a minha vida, que ninguém pode me libertar. Você tem um grande presente nas suas mãos, mas o que você tem feito com esse presente? Eu dei uma simbologia hoje sobre uma dívida, e falava de uma forma bem rápida sobre o Sérgio e o César e o pastor André. E eu falei: eu tenho Sérgio, César e André. E se o Sérgio pede um dia 10 mil para o pastor André empresta esse dinheiro para o Sérgio, e ele diz: olha, pastor André, daqui a 5 meses ou em março do ano que vem eu lhe pago esses 10 mil. Pastor André: ok, então tá bem, você me paga em março do ano que vem. Passa novembro, passa dezembro, passa janeiro, passa fevereiro, passa março, abril, maio, junho, julho, agosto, e nada do Sérgio procurar o pastor André para pagá-lo. Eu acredito que as primeiras coisas que o Sérgio irá fazer, o Sérgio chega bem na hora que eu estou falando da dívida dele. Você está endividado de novo. A primeira coisa que o Sérgio vai fazer é, se ele vê o pastor André de longe, ele: pastor, tudo bem? Como é que você está? Ou então ele vai procurar fugir o máximo possível do pastor André. Mas o César sabe da dívida que o Sérgio tem com o pastor André. E o César é um homem muito rico, e ele diz novamente amém, ele concorda com isso. Ele é um homem muito rico, ele é um milionário, e ele diz: eu vou pagar a dívida que o Sérgio tem com o pastor André. E ele chega para o pastor André e diz: toma, pastor André, eu não lhe dou somente 10 mil, eu te dou 1 milhão para pagar toda a dívida que o Sérgio tinha com você, e é pago com juros e correção monetária, para que você nunca mais lembre da dívida do Sérgio. O pastor André recebe de bom grado: ok, opa, coloca, não está nem para colocar no bolso, vai colocar no banco. Talvez você esteja achando uma ilustração engraçada ou pensando um pouco sobre essa ilustração, mas eu quero te dizer que foi exatamente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Só que tem uma coisa muito interessante: se o Sérgio não souber direito que a dívida dele foi paga, ele sempre vai estar com o mesmo sentimento de culpa e de vergonha. Ah, pagaram
tua dívida, mas eu não sei quanto que pagaram. Não sei se pagaram 5 mil, não sei se pagaram 10 mil, não sei se pagaram 8 mil, não sei se você ainda deve alguma coisa. Ele vai continuar andando com vergonha. Vai ou não vai? Vai continuar andando. Poxa, eu não sei quanto que eu devo para o pastor André, eu não tenho nem coragem de perguntar, eu nem vou até o pastor André, eu vou ficar de longe ali. E ele vai continuar convivendo com aquele sentimento de vergonha. E eu quero te dizer que é isso que tem acontecido nos nossos dias. Jesus já pagou o preço total na cruz do Calvário por você. E muitas vezes o que nós temos feito é que nós não temos tido total consciência de que o preço total já foi pago, e nós continuamos andando com vergonha, continuamos andando com acusações, continuamos andando com o peso do pecado, continuamos andando com o jugo sobre os nossos ombros, quando Jesus já tirou de nossos ombros todo o jugo e todo o peso, porque Ele pagou toda a dívida que era contra nós. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: se a Bíblia diz que Jesus já pagou toda a dívida, Jesus já pagou toda a dívida. Se a Bíblia diz que não existe mais nenhuma condenação, não existe nenhuma condenação. Se Jesus declarou na cruz do Calvário, está consumado, e nós já pregamos várias vezes sobre isso, está consumado, e esse está consumado no grego tem muitas expressões, mas uma das expressões mais fortes dessa palavra quer dizer: o preço está pago e a conta está liquidada. Eu falava nessa manhã, o que eu posso fazer ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Isso é um texto do Salmo 116, versículo 12, e o salmista disse: eu tomarei o cálice da salvação. Sabe, quando eu pego este cálice, tomo este cálice e começo a olhar para este cálice, esse não pode ser somente mais um suco da uva somente, mas eu preciso entender que não se transforma no sangue de Jesus, não acontece a transformação do sangue de Jesus aqui, mas eu quero te dizer que eu tenho que trazer na minha memória que este é um símbolo de um sangue que foi derramado na cruz do Calvário uma única vez e para a remissão de todos os pecados. O que eu posso fazer? Eu quero tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é mais ou menos rasgar os presentes do Benjamim. Tomar sem reservas. Tomar sem vergonha. Tomar sem nenhum espírito contrário de condenação. Eu começo a discernir este corpo e vou tomando com goles suaves e profundos, porque foi o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Jesus falou: vossos pais comerão maná no deserto e morreram, mas todo aquele que comer deste pão, eu sou o pão da vida, todo aquele que comer nunca mais terá fome. Eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ter mais fome. Se você tem passado fome espiritual, você tem passado fome espiritual porque você não está entendendo o presente que Deus te deu. Eu termino essa palavra falando do sangue, e a gente sempre fala do sangue aqui. Pastor Eliseu citou nessa manhã que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. E de fato, todas as coisas, segundo a lei, eram purificadas através do sangue. Meu amado, quando Jesus estava lá na cruz, o Vinícius uma vez me pediu para falar um pouco a respeito desse texto, mas no dia que eu preguei ele não pôde estar aqui. Mas eu estou firme, estou preparado para pregar de novo. E a gente vai combinar isso direitinho. Mas quando Jesus estava lá, a Bíblia diz assim: agradou ao Pai moê-lo. Aquele processo que estava acontecendo em Jesus é um processo de moída, onde os pecados nossos estavam em Cristo Jesus, e é por isso que a Bíblia diz que Ele leva sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa expressão vem exatamente porque Jesus, no dia da sua entrega, no dia que Ele é preso, Ele vai para o jardim do Getsêmani para orar, e esse jardim do Getsêmani está no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras, ou Jardim do Getsêmani, significa lugar da prensa, lugar da oliveira. A oliveira, ela é a árvore que produz a azeitona, e a azeitona, quando prensada, ela produz o azeite, e o azeite é o óleo
utilizado para a unção dos sacerdotes e a unção das coisas para serem declaradas santas. E o que significa Jesus ser moído? Porque agradou a Deus moê-lo, porque naquele momento que Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, orando: Pai, passa de mim este cálice, todavia que não faça a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Lucas 22:44 declara que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Era Deus moendo a Jesus, era Deus prensando a Jesus lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. E a unção de Deus que quebra todo jugo estava sendo brotada através do corpo de Jesus, do sacrifício de Jesus, que já começa lá muito antes da cruz. Jesus estava sendo moído pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus sendo moído, Jesus sendo prensado, Jesus sendo triturado, Jesus sendo entregue, o corpo de Jesus sendo dilacerado. Deus se agradando, não porque Jesus estava sendo humilhado, mas porque naquele processo Deus estava reconciliando o mundo com Ele. Deus estava mudando a história da humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, e a Bíblia diz que nesse processo do sacrifício de Jesus, Ele nos reconciliou, nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do seu Filho, o reino de amor, o reino de Jesus. E isso era que Deus sentia prazer. Deus sentia prazer não pela dor de Jesus, mas porque Ele estava vendo o pecado sendo acabado em Cristo, o pecado sendo destruído em Cristo. E é por isso que João declarava: este é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quando João declara que Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, e quando Jesus declarou: está consumado, eu quero te dizer, nenhum pecado mais tem poder sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais debaixo do domínio do pecado, nós somos dominadores, porque o poder e a autoridade estão conosco. Você pode dizer: pastor, esse é um evangelho que parece ser um evangelho triunfalista. Não, esse não é um evangelho triunfalista. Esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho das boas novas, que muitas vezes nós temos nos calado para dizer, porque é mais fácil eu dizer que os meus sacrifícios vão me livrar da condenação. Mas eu quero te dizer que os teus sacrifícios, as tuas lutas, as tuas coisas, as tuas obras, de nada adiantam para que você seja salvo. Eu termino essa palavra falando de um filme. Eu estou falando muito, estou repetindo muito o que foi falado nessa manhã. Mas nós crescemos com esse sentimento, o sentimento de que nós temos que fazer alguma coisa para sermos salvos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Eu preciso crer. As coisas que aconteceram na minha vida serão consequências de uma vida de fé, de uma vida de um filho de Deus justificado. Mas eu preciso crer, só isso. Eu olhava no filme, eu até falava, e o Wilson assistiu esse mesmo filme há 2 dias, 3 dias atrás, e eu achava engraçado. Eu falava: nós estamos numa cultura que prega exatamente isso, a cultura de que nós temos que fazer alguma coisa. Deus não vai fazer nada se nós não fizermos alguma coisa. Então Deus, Ele deixa de se tornar o Deus onipotente. Eu sei que vocês não vão mais utilizar isso, porque essa foi a minha vara nessa manhã. E eu olhava e falava, porque no filme era um filme de Moisés, e Moisés estava tirando o povo do Egito. E quando o povo estava saindo do Egito, os músicos ficavam preocupados ali. Não tem nada de ciclo, de décima, não sei das contas que vocês usam não, né? Mas Moisés estava tirando o povo do Egito, e quando ele chega no Mar Vermelho, Deus fala: Moisés, por que tu clamas a mim? Mas o filme mostrava Moisés fazendo um esforço tremendo para abrir as águas do Mar Vermelho. E agora, não estava te explicando assim não, mas Moisés pegava e fazia assim, ficava assim com a vara nas mãos. E eu pensei comigo: Deus está abrindo pela sua misericórdia, pelo seu poder, ou pela força de Moisés? Quantas vezes nós temos feito isso? Eu vou conseguir entrar, eu vou conseguir acessar os céus. Nós pegamos aquilo que Jesus já pagou e nós queremos rolar uma dívida que já foi paga. E eu perguntei: quantos tem carnês aqui? Você não precisa levantar a mão não, tá, meu irmão?
Mas quantos tem carnês aí de carro para pagar, de apartamento, 60, 72, 96, 240, 360 vezes? Eu sei quantas vezes você tem que pagar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se for em 60 vezes, quando você pagar a prestação de número 60, 60ª prestação, vai vir um negócio para sua casa, para você, e vai chegar e vai, pensa na tua mão e vai dizer, carta de quitação. O que significa isso? Tu não precisa mais pagar nada e o teu é teu, o bem é teu, está quitado. Sabe por que Jesus falava de evangelho de boas novas? Porque realmente são boas novas. O que Jesus estava declarando é: eu paguei o preço, você não precisa mais pagar nada. Toma a carta de quitação. Pois você pode cantar, eu nunca saberei o preço. De fato, você nunca vai saber qual é o preço. Mas eu quero te dizer, o preço já foi pago. O que eu posso fazer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Eu quero tomar o cálice da salvação. Quando você tomar este pão nessa noite para comer, pegue nas suas mãos e dê graças, porque o corpo de Jesus foi moído em teu favor. Quando você tomar o cálice para beber o cálice, pegue este cálice e declare: eu sei que em Cristo Jesus todos os meus pecados foram cancelados, nenhuma condenação a mais para mim que estou em Cristo Jesus. Eu quero te convidar para você ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Quero convidar os pastores, os obreiros que vão estar nos ajudando aqui no serviço da ceia, para estarmos juntos nesse momento. Eu quero te convidar para você estender as suas mãos. Nós não precisamos falar muito, nós precisamos somente nos apossar destes elementos que nós temos diante de nós e tomarmos na certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar para você estender as suas mãos nesse momento. Eu quero convidar o pastor André para fazer essa oração nesse momento, enquanto oramos, abençoamos e declaramos que estes dois elementos, pão e cálice, tornam-se símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Pai, nós te somos gratos, Senhor, por este momento, Pai. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu sangue vertido. Muito obrigado. Que nos traz libertação, pelo teu corpo que foi moído por nós, ó Deus. Que nos traz cura, que traz cura às nossas vidas, aos nossos corações, às nossas almas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus tu possas transformar as nossas mentes e corações, para que possamos entender a grandeza do que estamos fazendo neste momento, ó Deus. Deus, que este cálice, ó Pai, que este pão seja mais que um simbolismo apenas, mas que ele possa trazer à nossa memória aquilo que o teu sacrifício trouxe para as nossas vidas. Por suas pisaduras nós fomos sarados, pelo teu sangue nós fomos libertos. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos estes elementos. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, e te pedimos, traz à nossa memória agora aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança, e que o teu sacrifício seja verdadeiramente vivo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode receber pão, cálice e aguardar para cearmos juntos.